Olá, tudo bem? Bom, nós estamos aqui hoje para falar de forma bem resumida sobre a população americana, certo? Lembrando que isso aqui é mais uma aula de revisão, então o conteúdo não vai ser abordado de maneira profunda, tá bom? Quem sabe num próximo vídeo a gente não vai tratar a população de cada país separadamente, mas nesse momento vamos falar do continente americano de maneira geral. Para iniciarmos o assunto, é importante a gente saber o que? A população americana tem em comum o processo de colonização, tá? Todo o continente americano ele foi colonizado, mas ele não foi colonizado igual, né? Isso a gente já sabe. Existiu a colônia de povoamento, né? América do Norte, Canadá e Estados Unidos, e existiu a colônia de exploração, né? América Central e América do Sul. E isso fez com que a população se comportasse, né, existisse de maneira extremamente desigual, certo? Mas até que momento essa desigualdade foi afetada, né, por causa do processo de colonização? Vamos pensar em Estados Unidos e Canadá, certo? Os Estados Unidos e Canadá têm sua população majoritariamente branca. Por quê? Por causa da população que gerou, né, os Estados Unidos, né, os europeus vindos principalmente da Inglaterra. Aí a gente tem Canadá, né, formado também por europeus que vinham da Inglaterra, que vinham da França e que tinham essa característica. Então não houve a miscigenação tão severa quanto houve, por exemplo, no Brasil, certo? E nós temos Canadá e Estados Unidos, as duas maiores potências da América do Norte, certo? A população latino-americana já sofreu uma influência de miscigenação muito maior. Pensemos também que sofremos genocídio indígena, tá? Então a gente tem nas populações latino-americanas uma predominância de mestiços, tá? Muito maior do que na América do Norte. E temos também, gente, a presença de negros, pardos e mulatos. Por quê? Escravidão, né? Por sermos colônia de exploração, por estarmos situados numa região tropical, nosso país, ele serviu, nosso país não, né? Os países da América Latina serviram para poder gerar lucro para suas metrópoles, certo? E esse lucro era gerado principalmente através de produtos agrícolas, né? Que eram desenvolvidos, cuidados, produzidos por mão de obra escravizada. Já que tentou se escravizar os indígenas, no caso brasileiro não deu certo, né? Já que houve uma resistência por parte dos grupos indígenas ou dos nativos de diversas regiões, tá? Vale a pena a gente falar sobre a composição populacional do México. Em 2012, a composição populacional do México era quase de 62% de mestiços. Imagine, né? A mistura predomina na população mexicana, tá? Enquanto que indígenas eram 28% e outras etnias, como no caso, né, brancos, negros e tal, eram apenas 10%. Enquanto que no Brasil, a gente tem aqui, segundo o gráfico do IBGE de 2019, tá, gente? Não sou eu que estou falando, não, é o gráfico de 2019. Temos 43% de brancos, 46% de pardos. E é o que eu abordei durante a aula, tá? O IBGE, ele não diz a cor que você é, ele coloca no censo o que você se considera. E no Brasil a gente ainda tem um problema muito grande de reconhecimento. As pessoas não se reconhecem negras, ainda pessoas com vergonha da sua negritude, né? E ainda no censo do IBGE, elas se classificam como pardas, até mesmo como brancas, certo? Então é um censo que a gente precisa levar em consideração também essa ideia, beleza? Então, nós não vamos falar de todos os países, né? Estou dando só alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Como eu disse, pode ser o caso de outro vídeo a gente falar de um país por vez, até porque senão isso aqui vai ficar muito comprido, tá? Uma ideia prática que a gente vai trazer aqui agora sobre a diferença do processo de colonização, tá? É a urbanização. Qual urbanização foi mais bem estruturada? Qual urbanização do país é mais bem desenvolvido, tá? Então vamos pensar que a gente tem a urbanização
na América Latina, tá? Uma urbanização que foi criada principalmente no êxodo rural, principalmente naquele momento onde estava todo mundo louco para sair do campo por causa da redução da produtividade agrícola e o surgimento das máquinas na cidade. Então a gente tem cidades inchadas, cidades crescidas, cidades cada vez mais desorganizadas, né? Porque principalmente a população pobre ela vai ocupar todos os espaços que não querem ser mais ocupados por ninguém, tá? Então aquela área de morro, aquela área inundada, aquela área sem saneamento básico, sem possibilidade de desenvolvimento, vai ser sempre relegada para a população mais pobre, certo? Então essa desigualdade social, ela vai ser mais explícita, ela vai acontecer de forma mais clara nos países subdesenvolvidos. Ah, Renata, você está dizendo que Estados Unidos, que Canadá não tem desigualdade social? Não disse isso em momento nenhum, tá? Só que, por serem países mais desenvolvidos, a possibilidade de políticas que mitiguem, políticas que diminuam, que busquem amenizar a situação da desigualdade social são bem mais eficazes lá do que em regiões subdesenvolvidas, certo? Vou dar um exemplo simples do Brasil. Aqui no Brasil a gente consegue ver de forma clara nas grandes cidades. As regiões periféricas, né, as consequências de se morar em zonas periféricas, as inundações quando chove, deslizamento de terra, as comunidades, violência urbana. Então, assim, a gente percebe, né, no nosso país e nos países que sofreram também esse processo de colonização, uma consequência muito grande, né, dessa urbanização desenfreada, dessa falta de cuidado, porque, gente, os países foram se urbanizando à medida que as pessoas chegavam na cidade. Os bairros foram surgindo à medida que as pessoas estavam vindo para lá, tá? Então você imagina, o bairro ele não tinha estrutura, ele não tinha desenvolvimento de terreno, não se foi pensado, né, em urbanismo, não se foi pensado em transporte, não se foi pensado em saneamento básico. Então foi simplesmente amontoando um monte de seres humanos em uma região. E como eu acabei de falar, as regiões de periferia, né, a gente consegue perceber isso aí com muito mais clareza do que nas regiões que hoje são chamadas, né, de subúrbios, são regiões mais afastadas do centro, que são ocupadas pelos villages, pelos condomínios, né, que são de pessoas de classe mais elevada, certo? Vale a pena a gente ressaltar aqui o IDH e a pirâmide etária desses países. O IDH dos Estados Unidos e Canadá é óbvio que são mais elevados, né, do que muitos IDHs da América Central e do Sul, certo? Mas o que eu quero falar para vocês aqui é a composição da pirâmide etária. Pirâmide etária é a pirâmide que mede nascimentos e óbitos, mulheres e homens em determinado período de tempo num país. Quando um país ele é desenvolvido, né, você vê ali que a base, né, a parte de baixo da pirâmide, ela vai se estreitando. Por quê? Políticas de natalidade, tá? As pessoas começam a ter menos filhos e faz com que o topo da pirâmide comece a se alargar. Expectativa de vida aumentando. Então a gente consegue perceber o nível de desenvolvimento de um país a partir dessa observação da pirâmide etária. Se eu tenho um país que ele tem a base muito larga e o topo muito estreito, quer dizer que esse país é subdesenvolvido, porque nasce muita gente. Só que no meio do caminho da vida adulta até a vida idosa, a maior parte das pessoas morre. Morre de quê? Falta de saneamento básico, violência urbana, doenças. Então, assim, são diversos fatores que devem ser analisados quando a gente diz assim, um país é bom ou um país é ruim, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, né, de forma resumida, como eu falei, das populações, né, da América, que o principal elemento, o principal fator está diretamente relacionado à colonização, certo? E que a América do Norte ela foi beneficiada por esse processo, já que foi uma colônia de povoamento, né? Por isso a gente tem lá os maiores níveis de desenvolvimento da América, certo? E também quando a gente fala de América Latina, que a gente fala de mestiçagem, tá? A gente fala de mistura e genocídio indígena, além da participação massiva da população
africana escravizada, certo? Por último, aqui eu falei sobre a questão da urbanização, que foi desorganizada, foi desenfreada, porque não houve pesquisa, não houve estudo, né, para poder se urbanizar, principalmente as cidades mais pobres. Era apenas o inchaço das cidades a partir de quando a população ia chegando, principalmente, como eu disse, fugida da zona rural por causa das condições precárias de vida nessa região, certo? Vale a pena também dar uma pesquisadazinha sobre pirâmides etárias. Como eu acabei de falar, elas conseguem nos dar informações, né, se um país ele é desenvolvido ou não, porque à medida que o país ele vai se desenvolvendo, o índice de natalidade vai diminuindo, né, porque as pessoas têm mais acesso à escolaridade, né, escolaridade mais elevada, como níveis mais altos de graduação, especialização, mestrado, doutorado e tal, acabam constituindo famílias mais tarde, né, então acabam tendo menos filhos consequentemente, por causa desses casamentos tardios, ok? Então, qualquer coisa, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, tá? Se você quiser contribuir com algum tema pra gente discutir no próximo vídeo, se você quiser fazer alguma sugestão, certo? Não esquece de comentar. Eu quero saber o que foi que você achou, tá? Eu quero saber suas sugestões e até o próximo vídeo, certo? Obrigada por ficar comigo até aqui e até a próxima.